vamos lá, pessoal. Retomando, eu coloquei aqui na lousa um exercício, porque a lousa da Pro ela é muito grande. Eu acredito que dê para vocês perceberem. Então, eu só consegui colocar até a letra C. Então, o que eu farei? Eu comentarei cada letra, eu vou ler o enunciado do exercício a vocês, vou pedir para que vocês grifem o que for necessário, para que vocês entendam, porque aí de casa não dá para vocês copiarem. Quando nós temos aula por Skype, o que eu faço? Eu envio o material para o aluno por e-mail para que ele possa acompanhar na hora dos exercícios, para que eu possa dar o tempo determinado a ele, né? Se eu der 10 exercícios, ele tem 20 minutos, de 15 a 20 minutos para fazer o exercício, porque para cada exercício é de 1,5 minuto a 2 minutos, que é o prazo, é o tempo que vocês terão no dia da prova. Mas como vocês não têm o material aí, eu vou ler um exercício, 2 exercícios, e vou comentá-los, tá? Para vocês perceberem como ele deve ser feito e como vocês chegam realmente a uma resposta sem nenhum. Então vamos lá. É um exercício da FCC e ela dizia o seguinte: todos os períodos apresentam verbo transitivo direto e indireto, exceto. Essa palavrinha no concurso é uma palavra perigosíssima. Exceto. Então, eu vou procurar aquela alternativa que eu não tenho verbo transitivo direto e indireto. Porque o aluno, ele tem mania de pegar a folha e ler. Ele lê. É um transitivo direto e indireto. E ele vai lá e assinala justamente aquilo que não é. Então, exceto é aquilo que não tem. Então, ou seja, 4 alternativas nós teremos verbos transitivos diretos. Uma não, que é o nosso gabarito. Como que nós iremos analisar? Uma a uma. Fazendo o que primeiro? Nós vamos destacar. Caneta marca texto, faz florzinha, faz carrinho, pinta, faz qualquer coisa com o verbo. Então, a nossa primeira alternativa, ela diz o seguinte: Fernando opôs à pretensão da noiva a razão de estado. Qual é o verbo deste período? Um verbo circular. Mas, na minha mente, vem o seguinte: quem opõe algo a alguém, ok? O verbo opor, ele opõe algo a alguém. Isso na minha cabeça. Só que além de estar na minha cabeça, tem que estar escrito aqui. Porque não adianta nada. Vou dar um exemplo bem básico para que vocês possam entender. Quando eu falo do verbo dar, quem dá, dar algo a alguém, ok? Eu dei flores. Eu dei o quê? Flores. Eu especifiquei a quem eu dei? Não especifiquei. Então, eu só tenho que responder de acordo com o que está no contexto. Eu não posso fugir disso. Então, o Fernando opôs o quê? O que ele opôs? A pergunta que eu faço é o quê? Primeiro, eu vou perguntar porque quem opõe algo a alguém. Então, ele opôs o quê? O que ele opôs? A razão de estado. A quem ele opôs essa razão de estado? A pretensão da noiva. Então, se vocês perceberem, ele opôs o quê? A razão de estado. O objeto direto está aqui, A quem? A pretensão da noiva. O objeto indireto está aqui. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo, direto e indireto. Mas ele não veio na ordem. Não veio direto primeiro, indireto primeiro. E eu com isso? Vocês acham que a banca vai dar bonitinho para vocês?
A intenção dela é fazer com que vocês fiquem em uma questão, ó, e vai, e os minutos estão passando. Aí chega no final, vocês não estão nem na metade da prova. Essa é a função dela, tá? Então aqui está em ordem inversa. Primeiro veio o indireto, depois o direto. Não deixamos de ter verbo bitransitivo, porque temos dois objetos. Então a letra A não é. Letra B, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É essa letrinha que vem e que passa com um monte de abobrinha. Olha como ela inicia. Essa palavra proferida sem intenção pelo velho. O que eu quero saber da palavra proferida pelo velho? Por que, Pro? Está entre vírgulas. Gente, tudo que está entre vírgulas, desde que não tenha verbo. Ah, proferido é verbo, mas não está conjugado. É uma forma nominal. Eu jogo no lixo. Eu não quero saber disso aqui, ó. Isso aqui é o famoso encher linguiça para o candidato ficar lendo igual idiota. Isso nós veremos muito em intelecção textual. Gente, é intelecção, não é interpretação, porque cada um interpreta do jeito que quer. Cada um vê do jeito que quer, cada um responde do jeito que quer. Por isso que vocês fazem. Minha mãe mandou bater neste daqui na abençoada interpretação que vocês acham que é. Né? Às vezes a banca coloca aquele texto imenso, com um monte de vírgulas. O que tem de expressão entre vírgulas ou entre travessões, que nós veremos lá em pontuação também, que os travessões podem substituir as vírgulas. Tudo que tiver entre vírgulas ou entre travessões que não tenha verbo é explicação. Pode jogar fora. Um texto de 30 linhas vocês conseguem reduzir em 15. Então, só a malícia. Então, isso aqui para mim não interessa nada. Os meus objetos estão aqui, ó. Aqui que eu vou analisar. Ó o verbo. Infligiu-lhe a maior das humilhações. O que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte. Eu tenho o pronome lhe. E vocês vão guardar o quê? Vocês vão guardar o seguinte. O lhe, ele sempre vai ter função sintática de objeto indireto. Objeto indireto. O pro, ele pode ser objeto direto? Não, ele não pode. Então, vocês vão guardar 3 pronominhos. 3 pronomes oblíquos são fundamentais, que é o lhe, o, os, a, as. Ô, Pro, mas o, a, os, as não é artigo? É um artigo, sim, mas ele também é pronome oblíquo. Peguei o, estudei o, isso é um pronome. Então, todas as vezes que aparecer o lhe, ele é objeto indireto. Quando aparecer o, os, a, as com pronomes, eles serão objetos diretos. Ok? Gente, desculpa, tá? O telefone tá tocando porque tá em casa, mas eu não vou atender. Não pararei a aula para atender o telefone. Desculpa só pelo barulhinho. Então, lhe sempre vai ser objeto indireto. Isso nós vamos martelar muito, ó. Muito, 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 muito em regência. Tá? Regência entra bastante o lhe e entra bastante o e o a. Lembrando, o e a como pronome. Sempre vai ser direto. Então, a gente sabe aqui, ó. Infligiu, lhe. A gente sabe que ele é um objeto indireto. Então, o que ele infligiu?
A maioria das humilhações. O que ele infligiu? A maioria das humilhações. Então, aqui eu tenho objeto direto. E o lhe é objeto indireto. Então, obrigatoriamente, eu tenho verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Por causa da presença do lhe. Ok? Não esqueçam, lhe é objeto indireto. Então, ó, infligiu. Infligiu o quê? A maior das humilhações. A quem? A lhe. Põe o carregador pra mim aqui, fala no meu celular. Ok? Entendeu? Ó, infligiu o quê? A maior das humilhações. A quem? A lhe. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Todas as vezes que aparecer lhe, nós teremos objetos indiretos. Ok? Deus a destinaria à opulência. Olha quem apareceu aqui. Olha como a questão é perigosa. Quem apareceu aqui? Esse é O a. Pronome, né? Ele é um pronome. Ele é um pronome. Então, eu sei que se tem a, eu tenho um objeto direto. Então, vamos lá. Deus destinou o quê? A. Quem é esse a? Não sei, porque o pronome substitui o nome. Então, Deus destinou o quê? O a, que entrou como objeto direto. Ele destinou algo a quê? A quê? Ó a preposição aqui, ó. A opulência, que é o objeto indireto. Para quem não sabe, opulência significa riqueza, tá? Vocês que farão TRE, é muito importante quando não entenderem uma palavra, se não tiver um professor por perto, vamos procurar no Google. Ou melhor, eu sou a favor do papel, dicionário, tá? Não estou querendo dizer que o vocabulário de vocês tem que ser fantástico para vocês atingirem uma excelente nota em redação. Mas algumas palavras ricas ajudam bastante, né? Então, ó, Deus destinaria o quê? Ele destinou algo que está sendo representado pelo a, que é um objeto direto. A quem? A opulência, que é a riqueza. Então, na letra A, nós temos verbos transitivos diretos e indiretos, verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, não é a letra A, não é a letra B e não é a letra C. Agora eu vou apagar para escrever a letra D e a letra E. Para a gente achar a nossa alternativa. Marquem bem e não esqueçam. Lhe, objeto indireto. O, a, os, as, objeto direto. Tomem muito cuidado com essa observação. Pintem, destaquem, porque isso cai bastante. Cai muito, 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 muito. Vou colocar agora a letra D e a letra E, que foi a que nos restou. A letra D, ela diz assim, ó. Vou confiar-lhe meu segredo. E aí tem um monte de linguiça entre vírgulas que eu nem vou escrever porque não vale a pena. Quem apareceu aqui? Lhe. Se o lhe apareceu,
eu tenho certeza absoluta que eu tenho um objeto indireto. Por quê, Pro? Porque sempre vai ser um objeto indireto. Função do lhe, objeto indireto. Quem confia? Confia algo a alguém. Confiou o quê? Meu segredo. Então, ó, meu segredo, objeto direto. A quem? Ali. Objeto indireto. Então, aqui também eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Ô, Pro, se tivesse escrito assim, ó. Vou confiar meu segredo. Digamos que tivesse escrito desta forma. Eu teria um verbo transitivo direto e indireto? Indireto não, só direto. Só direto. Por quê? Vou confiar. Vou confiar o quê? Não se esqueçam, vocês sempre têm que responder o que a banca pede. Certo? Então, aqui, ó. Vou confiar-lhe. Opa! Opa, pera lá. Eu tenho um lhe. Eu sei que o lhe sempre vai ser objeto indireto. Vou confiar-lhe meu segredo. Vou confiar o quê? Meu segredo. A quem? Ali. O lhe representa uma pessoa. Sempre você vai perguntar a quem, ok? E a última, que é o nosso gabarito, que é a letra E, está escrito assim, ó. Estas últimas, ó linguiça, palavras, vírgula. O que é que me interessa essa expressão? Tem verbo? Eu quero que ela se lasque, eu quero que ela vá para a ponta da mironga do tabuletê. Eu não quero saber dela. Pode riscar, pode mandar embora. Daqui pra frente vai me interessar porque tá o verbo, ó. A moça proferiu as perdeu aqui. Cadê? Ah, achei. Com uma indefinível expressão. Eu vou repetir para quem está assistindo para poder pegar a questão, ok? Deixa eu deixar mais um pouquinho aqui no ângulo. Só um minutinho. Aí. Então, tá escrito aqui. Estas últimas palavras, vírgula. Famoso encheção de linguiça. A moça proferiu-as com uma indefinível expressão. A moça proferiu o quê? O que ela proferiu? Ó o pronominho aqui, ó. Esse as tem função do quê? Pronome. De objeto direto. Ô, Pro, mas com uma indefinível expressão é o quê? É uma adjunta adverbial de modo. Foi a maneira pela qual ela proferiu as palavras. Então, o nosso gabarito é a letra E. Aqui eu não perguntei a quem, com quem, para quem, nada. Ah, Pro, mas tem uma preposição aqui. Claro que tem. Ele quer confundir. Mas ele proferiu-as, ela proferiu-as. Esse as, ele entra como objeto direto, que está substituindo estas últimas palavras. Por quê? A função do pronome é substituir ou acompanhar um nome, né? Então, para que estas últimas palavras, que é o famoso injeção de linguiça, porque está entre vírgulas, não fosse repetida, eles colocaram as. E o, a, os, as, eles têm função de objeto direto na transitividade verbal. Então, nosso gabarito seria a letra E, de elefante. Alguma pergunta, Dê?
É daqui pra pior, tá, gente? Só pra deixar vocês contentes. Na hora que eu acho que eu tô entendendo. Satisfeitos, por isso a importância de grifar o verbo, circular, perguntar, apareceu lhe, apareceu o, vamos catando, a gente tem que ir pegando tudo. Teve uma prova que eles colocaram assim, e eu achei muito interessante, porque eu falo assim, se o aluno prestar atenção no que eu estou falando, ele não vai errar, quer ver? Pagar, lhe, ei. Gente, que chique isso. Olha, eu vou até Eu repetir. me remeto. Ó, pagar-lhe, ei. O que é isso? Para quem não sabe, isso é uma mesóclise. Eu nem sei que bicho é esse, não é bicho, tá? Isso aqui é colocação pronominal que nós chamamos, que nós aprenderemos no 5º módulo, que é próclise, ênclise e mesóclise. Isso ajuda muito na produção e também cai na prova, que é a importância dos pronomes. Ah, eu uso o pronome antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Então, aqui, ó, pagar-lhe-ei a dívida, vírgula, João. Pagar-lhe-ei a dívida, vírgula, João. Para quem está aqui comigo e para quem está em casa, eu quero que vocês achem para mim, nesta oração, o sujeito. Para quem está em casa, se quiser me responder aí nos comentários, porque eu estou vendo, tá? Os cliquinhos aí, tô vendo gente comentando, que daqui a pouco eu vou ler. E quem tá aqui, eu quero que responda, tá? Não vou colocar as alternativas que a banca colocou, mas eu quero, a professora Fabiana quer saber o sujeito dessa oração e saber a transitividade desse verbo e os seus respectivos objetos, ou então predicativo do sujeito, enfim. Eu quero uma análise completa desta frase, desta oração. Pagar-lhe-ei a dívida, vírgula, João. E já já eu volto, daqui 2 minutinhos. Eu preciso do banheiro. Eu preciso do banheiro.